Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h32, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, nessa segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. Aqui pela rádio número 1 da região, a 103,7. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Gabaritos oficiais do Enem serão divulgados nesta terça-feira. Após a autorização, brasileiros cruzam fronteira entre Gaza e o Egito. Greve na educação. Justiça convoca a Prefeitura de Goiânia e Sintego para conciliação. Jataí, Polícia Rodoviária Federal aborda carro por causa de cadeira de bebê, encontra 52 quilos de drogas. Condições das lavouras de soja preocupam Mato Grosso e já há desistência no milho. Onda de calor. Goiás tem alerta de altas temperaturas e umidade do ar caindo a 13%. Mega Sena, prêmio acumula e vai a 30 milhões de reais. Governo federal tem 342 obras de instituições de ensino paralisadas. Energia solar em risco. Aumento de impostos pode fazer o setor perder 97 bilhões de reais em investimentos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34 agora. Sejam bem-vindos à nossa programação. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou durante uma coletiva de imprensa na noite de ontem que a divulgação dos gabaritos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi antecipada para amanhã, dia 14. Inicialmente, a previsão era de que os resultados das questões fossem divulgados apenas no dia 24 de novembro. O Enem finalizou a última etapa do ano neste domingo. Foram mais de 3.900.000 inscritos nessa edição. 38.100 deles tendo solicitado atendimento especializado. Só no segundo dia de prova estiveram presentes mais de 68% de inscritos, número que corresponde a mais de 2.600.000 alunos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação na noite desse domingo. E sob acompanhamento do governo federal, o grupo de brasileiros que aguardava a permissão de autoridades do Egito, de Israel e da Palestina para sair da região em conflito, cruzou a fronteira entre Gaza e o Egito no portal de Rafah, na madrugada desse domingo, horário de Brasília. Em postagem nas mídias sociais, o Palácio do Itamaraty comunicou que por volta das 5h40, 32 brasileiros e parentes entraram em território egípcio. Depois, eles foram recebidos pela Embaixada Brasileira no Cairo, responsável pela etapa final da operação. Os 32 passaram pela imigração e seguiram para a aeronave que estava na capital do Egito para resgate dos repatriados oriundos da faixa de Gaza. A decolagem foi às 11h50 do horário local. A previsão era de que o grupo chegasse à base aérea de Brasília por volta das 23h30 de hoje, no horário da capital federal. Esse é o 10º voo que o VC2, cedido pela Presidência da República, faz da região onde ocorre o conflito do Oriente Médio para o Brasil. 6h36. E o calor extremo vai persistir durante essa semana. É o que alerta o IMET. Luísa Guimarães é quem traz essa informação. O calor extremo deve continuar em todo o país. 6 estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal estão sob alerta de grande perigo, feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Esse alerta deve durar até quarta-feira, dia 15. Quem explica é a meteorologista do INMET, Andréia Ramos. Até quarta-feira a gente está com esse aviso, mas não significa que vai acabar, ainda vai persistir ao longo da semana temperaturas elevadas. A meteorologista também informa que chuvas fortes podem se formar a partir do intenso calor, em razão de uma frente fria que deve chegar ao país a partir de quinta-feira, dia 16. Você tem essa tendência dessas chuvas, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, pegando todo Santa Catarina, norte do Paraná, também com chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro e de forma
forma isolada, mas em forma de pancada, com trovoadas e rajadas, e pode até vir acompanhadas aí com a possibilidade de queda de granizo. É importante estar atento aos cuidados especiais com a saúde nesse período de forte calor em grande parte do país. Evite estar diretamente sob a luz solar. Se precisar estar exposto ao sol, utilize protetor solar para proteger a pele dos raios ultravioleta. Recomenda-se ainda o uso de acessórios como chapéus e óculos escuros. A hidratação também é fundamental. Reportagem Luísa Guimarães. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. O desembargador Fernando Braga Vigiano determinou que a Prefeitura de Goiânia e também o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás compareçam a uma audiência de conciliação marcada para acontecer hoje no prédio do Tribunal de Justiça, para que se tente dar um fim à greve dos servidores administrativos da categoria. A audiência será presidida pelo próprio desembargador a partir de 10h30 da manhã. O judiciário foi convocado a atuar no caso pelo município, que ajuizou uma ação declaratória de ilegalidade da paralisação em desfavor do Sintego. Vigiano argumentou em despacho que o Estado deve promover a solução consensual de conflitos sempre que possível e por isso a iniciativa de promover essa audiência. E a Polícia Rodoviária Federal abordou um carro na noite do último sábado por causa de irregularidades do transporte de uma criança e acabou encontrando 52 quilos de pasta base e de cloridrato de cocaína escondidos nas partes ocultas desse veículo. O flagrante aconteceu na BR-364 em Jataí. Foram presos um homem de 43 anos e uma mulher de 22. Eles disseram para a polícia que saíram de Cuiabá e que estava a caminho de Perolândia para participar de um aniversário. A hipótese levantada pela polícia é de que o casal utilizou a criança de 2 anos para passar a imagem de família e despistar a fiscalização. O menino foi encaminhado ao conselho tutelar e o casal seguiu para o centro de flagrantes de Jataí. E o Estado alterou prazos de validade das outorgas do uso da água. A matéria você confere com Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável publicou uma instrução normativa que altera os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos hídricos do Estado de Goiás. A outorga da água é o ato administrativo que autoriza o uso da parcela dos recursos hídricos em rios, lagos, reservatórios e aquíferos subterrâneos para determinada atividade. Precisam deste documento qualquer tipo de uso da água que alterem as características dos recursos hídricos em quantidade ou qualidade, seja para fins industriais, agropecuários, de abastecimento público, mineração e outros. A instrução estabelece novos prazos para as captações superficiais e subterrâneas. As outorgas para abastecimento público, por exemplo, passaram de 12 para 20 anos. Para aquicultura, consumo humano, desendentação animal, indústria, infraestrutura, irrigação, mineração e demais finalidades de uso, as outorgas passaram de 6 para 12 anos. As autorizações vigentes serão contempladas com a alteração estabelecida pela instrução normativa, a não ser aquelas que foram emitidas para empreendimentos localizados em uma das bacias críticas de Goiás. São elas: do Rio São Marcos, em Cristalina, Meia Ponte, na região metropolitana de Goiânia, Piancó, em Anápolis, Verdinho, Lages e Abóboras, em Rio Verde. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41. E o Corinthians venceu o Grêmio por 1-0 na tarde desse domingo na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma proposta clara para se defender, o Timão superou a expulsão de Bruno Mendes nos minutos iniciais da partida e conquistou um resultado importante para se livrar da ameaça de rebaixamento. O time paulista abriu o placar ainda no primeiro tempo, na única chance que teve com Romero, e suportou bem a pressão do rival durante os 90 minutos e mais os acréscimos para segurar a vantagem. O tricolor gaúcho, que era o melhor mandante no início da rodada, tropeça diante de sua torcida e perde a chance de assumir a liderança. E falando em tropeços, o Botafogo tropeçou novamente e cedeu a liderança ao Palmeiras. Alan Barbosa é quem traz os detalhes dessa partida. Líder, mas diferente do que o torcedor acompanhou desde a terceira rodada do primeiro turno do Brasileirão,
Com o Botafogo absoluto na competição, é o Palmeiras que assumiu a ponta da tabela após vencer o Internacional por 3-0 no sábado. O time da Estrela Solitária até tentou recuperar o posto no domingo, mas após estar vencendo o Bragantino por 2-1 de virada no interior paulista, cedeu o empate nos acréscimos do confronto. Com o resultado, o time que reinava absoluto caiu para vice, mas ainda depende apenas de si para conquistar o título, por ter um jogo a menos que o agora líder Palmeiras. Mas para isso, o Botafogo precisa mudar o histórico recente. Nos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e 1 empate. Mesmo ainda não tendo sido anunciado oficialmente pelo clube, Lúcio Flávio já passou o bastão para Thiago Nunes, novo treinador do Botafogo. Todos são sabedores, conhecedores, vinda do próprio dono do clube hoje, né, que em razão de um acerto e a disponibilidade, né, do profissional em vir, ele começa a tocar agora a partir dessa semana, e eu acredito assim que vai encontrar um grupo muito forte, um grupo com potencial para a gente atingir o nosso objetivo, já que a competição ainda ela depende de nós, né? Os nossos jogos podem nos produzir situações daquilo que nós queremos, que é recuperação com vitórias e nos levar ao título. Outros 2 clubes que ainda sonham com o título tropeçaram na rodada. O Grêmio perdeu em casa para o Corinthians por 1-0, caindo da 2ª para a 3ª colocação. Já o Flamengo empatou em 1-1 com o Fluminense no sábado e ainda terminou a rodada na 6ª posição após vitória do Atlético Mineiro por 2-1 sobre o Goiás, afundado na zona do rebaixamento com 35 pontos. O Galo assumiu a 5ª posição com 57 pontos, a mesma pontuação do rubro-negro carioca, que tem um jogo a menos. Na parte de baixo da tabela, o Vasco ganhou um alívio a mais com a vitória por 2-1 sobre o rebaixado América Mineiro, com um gol heróico do francês Payet, numa bela cobrança de falta aos 48 minutos do segundo tempo. O Cruz Maltino carioca ocupa a 15ª posição com 40 pontos, 2 a menos que o Santos, que empatou com o São Paulo em 0-0, e 2 a mais que o Bahia, o primeiro time fora do Z4. O tricolor baiano empatou com o Atlético Paranaense em 1-1 na Arena Fonte Nova. Quem abre a zona da degola é o Cruzeiro, com 37 pontos. A Raposa perdeu para o Curitiba no sábado por 1-0. O confronto foi marcado por uma lamentável briga de torcidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45 agora. E produtores de soja em Mato Grosso seguem com olhos no céu à espera das chuvas. A situação diante da estiagem prolongada nessa safra 23-24 é considerada preocupante no estado, tanto que em algumas propriedades o atraso da semeadura chega a cerca de 30 dias em relação à temporada passada, enquanto em outras ainda nem começou, o que está levando alguns a desistirem do milho safrinha. Segundo relatos, já há comprometimento até mesmo para a janela do gergelim. A irregularidade das chuvas e a ausência da umidade no solo seguem atrapalhando a semeadura nesta safra. Até o dia 3 de novembro, 83% dos cerca de 12 milhões e 200 mil hectares destinados ao ciclo estavam semeados, conforme um levantamento do IMEA, divulgado no dia 3 de novembro. O percentual é menor que a média dos últimos 5 anos, de 88,61% da área da soja semeada no estado nessa época. Já na temporada 22-23, os produtores haviam plantado 93% da área até o dia 4 de novembro. É o maior atraso da última série histórica de 5 anos, mas o que mais preocupa no campo são as condições das lavouras já semeadas. Altas temperaturas, chegando a 20-25 dias sem chuva, o que tem comprometido e muito o desenvolvimento das lavouras, causando prejuízos difíceis de mensurar e replantios para serem avaliados. É o que pontuou o presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, Fernando Cadori. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, virando o relógio aqui, 7 horas da manhã. Já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale.
E o governo federal tem 342 obras de instituições federais de ensino paralisadas. O valor já pago pelos empreendimentos chega a 854 milhões de reais e os contratos somam 2 bilhões de reais. Dados do Ministério da Educação indicam que 115 obras foram interrompidas neste ano, o que equivale a cerca de 1/3 do total. A pasta alega que universidades e institutos têm autonomia administrativa. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. O levantamento soma o número de obras paralisadas em universidades federais, institutos federais, centros federais de educação tecnológica e também no Colégio Pedro II, que integra a rede federal de ensino. Cerca de 47% das obras listadas tiveram a interrupção formalizada a partir de 2021. A obra mais antiga é da Fundação Universidade Federal de Sergipe. Ela foi interrompida em 2009 com um valor gasto de R$445 mil. E a previsão total é de R$9.100.000. O estado com o maior número de obras paradas é Minas Gerais, que soma 56. Rio Grande do Sul aparece na sequência com 52 obras paralisadas. Paraíba, por sua vez, está em terceiro lugar com 33 obras paradas. E o concurso 2655 da Mega Sena foi realizado na noite do último sábado em São Paulo. Atenção para as dezenas sorteadas: 10, 23, 30, 31, 49 e 56. Ninguém acertou as 6 dezenas. O prêmio acumulado para o próximo sorteio é de 30 milhões de reais. A Quina, 57 apostas levaram R$57.391,95 cada. Já 3.909 apostas fizeram a quadra e vão levar R$1.195,53 cada. O próximo sorteio será realizado amanhã, terça-feira. 7h02. Energia solar em risco. Aumento de impostos pode fazer o setor perder 97 bilhões de reais em investimentos. A matéria de Lívia Braz. Cerca de 95% das placas solares usadas no Brasil são produzidas na China, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Mas uma mudança na cobrança de impostos para a importação desses materiais pode terminar em quedas de investimentos, cancelamento de projetos, além de perda de empregos e renda para os trabalhadores do setor. Isso, claro, sem falar no aumento no preço da energia solar para os consumidores. Para evitar essa reação em cadeia, a Absolar protocolou junto ao governo federal pedidos com o intuito de proteger o setor fotovoltaico brasileiro contra riscos de aumento de impostos sobre a importação dos módulos. A proposta vem num momento de grande expansão do setor no Brasil, uma vez que o país tem uma das maiores incidências solares do mundo e é um dos líderes em produção desse tipo de energia. Segundo o consultor Velber Barral, sócio fundador da BMJ Consultores Associados, o que seria muito prejudicial para esse mercado. Quando você trata da construção de usinas solares, o principal item são as placas solares. Quase 80% do custo de uma usina solar são placas solares. A medida ela é muito negativa justamente porque aumentaria o custo para você instalar parques solares no Brasil. De acordo com a Absolar, pelo menos 281 projetos fotovoltaicos estariam em risco de serem cancelados caso a isenção de impostos fosse revogada. Isso significa mais de 25 gigawatts e 97 bilhões de reais em investimentos. Quem explica é o presidente executivo da associação, Rodrigo Sawaia. Além dessa carga tributária prejudicar a viabilidade econômica financeira desses projetos, ela poderia também inviabilizar ou derrubar, o financiamento atrelado aos projetos, porque as instituições financeiras elas contam com essa carga tributária mais baixa para oferecer o crédito, oferecer o financiamento para que esses projetos possam ser desenvolvidos. O pedido feito ao governo inclui um prazo de transição de pelo menos 24 meses para o início da cobrança do imposto. Tempo suficiente para que projetos em andamento sejam construídos e entregues e os investimentos não sejam perdidos ou cancelados. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04 agora. E Goiás tem alerta de altas temperaturas e umidade do ar caindo a 13% para essa semana. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas emitiu neste domingo alertas de risco à saúde devido à baixa umidade e à onda de calor. O gerente do CIMEGO, André Amorim, conta que a onda de calor deve elevar as temperaturas em média em mais 5 graus e que a umidade relativa do ar
vai diminuir em todas as regiões do estado. Os alertas de risco à saúde se devem ao calor que favorece as chances de sangramento no nariz, desmaios e maior dificuldade para respirar, principalmente para aqueles com problemas respiratórios e até infarto, para aquelas pessoas com fator de risco para pressão alta, é o que alertou o André. Na capital Goiânia haverá predomínio do sol com temperatura máxima podendo chegar aos 36 graus centígrados e a umidade relativa do ar variando entre 17% e 70%. O nascer do sol será às 5h35 e o pôr do sol às 18h26. 7h05 e um avião invadiu a fazenda do cantor Leonardo para abastecer e deixar droga. 11 criminosos participaram e 3 veículos deram apoio à ação improvisada em Jussara, 270 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o avião foi abastecido com combustível trazido por um Fiat Uno. O pouso foi ilegal e eles fizeram a ação em menos de 15 minutos. Um grupo armado que esperava pela droga às margens da rodovia entrou em confronto com a Polícia Militar. Estima-se que 11 criminosos armados participaram da ação. O avião veio da Bolívia até Goiás e pousou sem autorização dentro da fazenda Talismã na tarde da sexta-feira, dia 10. O cantor Leonardo, que é dono da propriedade, não estava lá no momento em que tudo aconteceu. O piloto do avião disse aos funcionários da fazenda que havia feito um pouso de emergência porque precisava abastecer. Apesar disso, os funcionários estranharam a situação e ligaram para o irmão do cantor, Alessandro Costa, que chamou a polícia. E o governo de Goiás e prefeituras reorganizam o atendimento de urgência em unidades públicas de saúde. Saiba como vai ficar esse atendimento nessa matéria de Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com os municípios, iniciou um trabalho de reorganização do atendimento de urgência de hospitais de alta complexidade do estado, seguindo o modelo do SUS. A iniciativa atende solicitação do Ministério Público de Goiás e tem o objetivo de desafogar unidades como o Hospital da Criança e do Adolescente, o ECAD, e o UGOL, localizados em Goiânia. As unidades estruturadas para focar no atendimento de casos graves já iniciaram um trabalho de educação e orientação com distribuição de material e abordagem educativa para que pacientes com quadros leves procurem unidades de saúde de seus municípios de origem. A Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com os secretários municipais de saúde de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás, estão trabalhando juntos nas ações de orientação. Segundo diretrizes estabelecidas pelo SUS, hospitais de alta complexidade devem concentrar a atuação no tratamento dos casos mais graves. Já os casos leves devem ser atendidos em UBS ou UPAs das redes municipais. De Goiânia, Marcelo Tavares, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08, um clássico movimentado e sem gols. Santos e São Paulo empataram em 0-0 na noite deste domingo na Vila Belmiro, no encerramento da 34ª rodada do Brasileirão. Em momento de quase férias, o tricolor campeão da Copa do Brasil teve as melhores chances e até marcou com Juan, mas o árbitro anulou após auxílio do VAR. O Santos, que agora chegou ao seu segundo jogo seguido em casa, Vitória, somou um ponto a mais na luta para evitar qualquer risco de rebaixamento para a Série B. O empate deixou o São Paulo com 46 pontos na 10ª colocação. O Santos tem 42 e está na 14ª posição. Foi no sufoco, mas o Vasco venceu o rebaixado América Mineiro em um roteiro de tirar o fôlego. Vegete abriu o placar no início da partida e Mastriani empatou logo depois. No fim do jogo, Payet foi herói e marcou um golaço de falta nos acréscimos, dando a vitória à equipe carioca, que abriu vantagem de 3 pontos para o Z4. Com a vitória, o Vasco chegou aos 40 pontos e abriu 3 de vantagem para o Cruzeiro, o primeiro time na zona do rebaixamento que tem um jogo a menos. A equipe de Ramon Dias pulou para a 15ª posição e ultrapassou o Bahia, que empatou com o Atlético Paranaense na Fonte Nova. O América Mineiro, rebaixado desde a última rodada, segue na lanterna do campeonato, sem vencer há 13 rodadas. Ainda falando de futebol, Vitória venceu e garantiu seu retorno à elite do futebol. Vamos saber dos detalhes com Alain Barbosa. Após 5 anos, o Vitória disputará a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. O acesso veio neste domingo após a equipe baiana derrotar o Novo Horizontino por 2-1 em jogo disputado no interior paulista.
O Vitória precisa de apenas um empate no próximo sábado contra o Sport no Barradão para garantir o título inédito da Série B, com uma rodada de antecedência. O título pode até vir antes, na terça-feira. Para isso, o Vitória precisa torcer para tropeços de Criciúma e Juventude, que enfrentam Guarani e ABC, respectivamente. Após esses 2 jogos, restarão mais 2 rodadas para o término do campeonato. 8 clubes brigam pelas 3 vagas restantes de acesso à Série A. Atlético Goianiense com 61 pontos, Criciúma, Juventude e Sport Recife com 60 pontos, Vila Nova com 58, Novo Horizontino e Mirassol com 57 pontos e Guarani de Campinas com 56. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10 agora. O primeiro levantamento para a safra 23-24 de algodão realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apronta crescimento de 2,9% na área a ser semeada, totalizando 1,71 milhão de hectares. A estimativa é de uma produção de pouco mais de 3 milhões de toneladas de pluma. Já a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, prevê um crescimento de 8,4% da área plantada com algodão e deve chegar a 1,81 milhões de hectares, com produção de 3,29 milhões de toneladas, 2% a mais em relação à safra recém-colhida. A Abrapa também reviu para cima a estimativa de produção para a safra 22-23. De acordo com a entidade, serão 3,23 milhões de toneladas de pluma neste ciclo, contra 3,07 milhões de toneladas esperados na reunião anterior, feita no dia 30 de junho. O volume colhido representa uma alta de 26,5% em relação à safra passada, 21-22. O dado divulgado pela Abrapa supera também o 12º levantamento da safra 22-23 da Conab para o algodão, publicado em setembro, de 3,15 milhões de toneladas de pluma, 23,3% a mais do que na safra passada. A Abrapa informou ainda que as lavouras já foram 100% colhidas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. E a baixa adesão à vacina bivalente da Covid-19 preocupa a especialista. E quem traz a informação é Denise Barbosa. Disponível desde fevereiro, a versão bivalente da vacina contra a Covid-19 enfrenta baixa adesão dos brasileiros. Quase já ao fim do ano, em média apenas 17%. Cerca de 30 milhões de pessoas se imunizaram no país. Estados com maior adesão, São Paulo e Distrito Federal, chegaram a aplicar o imunizante em 22% da população. No Acre, Tocantins, Rondônia, Roraima e Mato Grosso, a imunização está na média de 7% e 8%. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, atribui o comportamento ao desconhecimento ou à despreocupação quanto às possíveis consequências da doença. No Brasil, estamos enfrentando recentemente uma menor adesão às vacinas contra a Covid-19 por toda a população. O número de vacinados com a vacina bivalente não chega a 20%, com algumas oscilações entre os estados. Fruto, muitas vezes, da falsa percepção de que Covid-19 já não é uma doença importante, que não é necessário vacinar, quando, na verdade, a gente registra ainda semanalmente quase 300 óbitos por semana. Nenhuma outra doença prevenível por vacinação, nenhuma outra doença infecciosa continua fazendo tantas vítimas como a Covid-19 ainda faz. O infectologista ressalta que é preciso haver uma conscientização sobre a necessidade de um controle permanente em relação à Covid, diante das complicações que ela ainda pode ocasionar. Claro que muito menos do que fazia ou já fez em tempos de pandemia, mas muito mais, por exemplo, do que gripe. Nós temos registros muito mais de hospitalizações, formas graves e óbitos por Covid-19 do que por gripe. Então, da mesma maneira que recomendamos de maneira enfática que a população atualize sua vacina contra a influenza, contra a gripe, Covid é uma necessidade. E especialmente os grupos mais vulneráveis, idosos, gestantes, crianças, aqueles que não tiveram ainda ou que têm ainda alguma doença crônica, devem receber a vacina bivalente. Cerca de 706 mil pessoas já perderam a vida por conta de complicações da Covid-19 no Brasil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. 7h14. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana.
Uso no SUS da vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa teria impacto orçamentário muito elevado. Matrículas para alunos de colégios estaduais começa nessa segunda-feira em Goiás. Espaço claro no próximo bloco também para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração apreendeu mais de 100 mil toneladas de minérios no Pará. Segundo a Polícia Federal, o manganês e o cobre apreendidos eram provenientes da exploração ilegal. A apreensão ocorreu no porto de Vila do Conde, em Barbacena, região metropolitana de Belém. A ação divulgada no fim de semana e realizada em 2 dias, na quarta e na quinta-feira. Os agentes federais expediram 15 autos de apreensão durante as fiscalizações e monitoramento de áreas e apreenderam 100 mil toneladas de manganês e 1.144 toneladas de cobre. Não houve prisão e as investigações continuam. Os órgãos federais reforçam a necessidade de apoio da população com denúncias de atividades suspeitas de exploração irregular do manganês e também de outros minérios. E a vacina contra a dengue, Qdengue, é considerada cara e de aplicação muito restrita pelo Ministério da Saúde. Segundo o órgão, a incorporação do imunizante no Sistema Único de Saúde, o SUS, traria um impacto de cerca de 9 bilhões de reais em 5 anos, considerando as faixas etárias de 4 a 55 anos propostas pela farmacêutica Takeda Pharma. Atualmente, a vacina do laboratório japonês está disponível somente da rede privada. O imunizante foi aprovado em março pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O Ministério pediu mais informações ao fabricante sobre o preço proposto por dose, além da capacidade de produção da vacina. Para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, o CONITEC, os esclarecimentos são essenciais para deliberar sobre a inclusão da vacina no Sistema Único de Saúde. E a economia terá um acréscimo de mais de 290 bilhões de reais com o 13º salário. A matéria é de Fabíola Altran. O 13º vai proporcionar um ganho de 291 bilhões de reais na economia. A previsão é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. 87 milhões e 700 mil brasileiros devem receber, em média, cerca de R$3.000. De acordo com o DIEESE, o valor total é proporcional a perto de 2,5% do Produto Interno Bruto do país, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Brasil. Entre os cidadãos que vão receber o 13º, a maioria, 69%, são trabalhadores formais, com carteira assinada. O valor destinado a eles é de 201 bilhões de reais. Aposentados e pensionistas são 37,5% dos que vão ter o benefício na conta. Entre as regiões, a Sudeste é onde está metade de todo o montante que será pago. Mas o maior valor médio será depositado para trabalhadores do Distrito Federal, a maioria servidores. Eles devem receber cerca de R$ 5.400. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. E as matrículas para alunos de colégios estaduais começam nesta segunda-feira, dia 13, em Goiás. Os interessados devem acessar o site do governo, preencher o formulário e indicar até 3 opções de escolas dentre as 998 instituições públicas estaduais de ensino, nas quais deseja concorrer a uma vaga. Para o ano letivo do ano que vem, serão ofertadas vagas para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e também para a educação de jovens e adultos, o EJA. A solicitação de matrícula será feita de forma online. No momento da inscrição, o aluno deve informar nome completo, data de nascimento, CPF, endereço, telefone para contato, etapa de ensino e série, turno desejado e até 3 opções de escola nas quais o aluno deseja se matricular. Após a solicitação, o sistema fará a alocação com base nas indicações do estudante no número de vagas em cada unidade escolar.
O resultado estará disponível no site do estado a partir do dia 11 de dezembro. Para efetivar a matrícula, o aluno deverá comparecer na escola, na qual a escola foi responsável, comprovantes de endereço, de escolaridade e do certificado de vacinação. O prazo para confirmação e efetivação da matrícula termina no dia 15 de dezembro. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27, Hulk praticamente fez tudo. Sofreu o pênalti, cobrou, marcou e deu assistência na vitória do Atlético Mineiro sobre o Goiás por 2-1 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante abriu o placar aos 29 do primeiro tempo. Na etapa complementar, tabelou com Guilherme Arana, que fez o segundo do Alvinegro. Dodô descontou para o Verdão. O resultado do jogo deste domingo na Arena MRV em Belo Horizonte fez o Galo ultrapassar o Flamengo e assumir a 5ª posição na tabela. O Atlético terminou a partida com um jogador a menos, pois Igor Rabelo foi expulso no começo do segundo tempo. Com a derrota, o Goiás segue estacionado em 18º lugar no Z4 do Brasileirão. 7h28 e Brasileirão da Série B definiu o primeiro time que sobe para a elite e mais um rebaixado. Humberto Ferretti é quem traz os detalhes. O Vitória está de volta à elite do futebol brasileiro. A equipe baiana é a primeira da segunda divisão a garantir vaga na Série A de 2024. O acesso foi confirmado neste domingo, quando o time bateu o Novo Horizontino fora de casa por 2-1 pela antepenúltima rodada. Com isso, o Vitória chegou a 69 pontos na liderança e não pode mais ser alcançado pelo Sport, primeiro time fora do G4, e que chegou a 60, ao empatar com o vice-líder Atlético Goianiense por 0-0. O time baiano, porém, ainda não é o campeão da Série B, mas o título pode ser confirmado na terça-feira, quando termina a rodada, se o Criciúma, fora de casa, não vencer o Guarani. De resto, a briga pelas outras 3 vagas na Série A do ano que vem está bastante acirrada. O vice-líder Atlético Goianiense tem apenas 5 pontos a mais que o Guarani, 9º colocado com um jogo a menos. Exatamente o duelo desta terça com o Criciúma. Entre eles aparecem, todos na briga, Criciúma, Juventude, Sport, Vila Nova, Novo Horizontino e Mirassol. Sem esquecer que o Juventude também tem um jogo a menos, que também será jogado nesta terça, contra o Lanterna e já rebaixado ABC. Aliás, na parte de baixo da tabela, a rodada definiu mais um que vai para a terceira divisão em 2024. O Londrina, que levou 4-1 do Vila Nova. Há 2 rodadas do fim da Série B, os outros rebaixados ainda não foram definidos. Desses 5 times, Ituano, Ponte Preta, Tombense, Chapecoense e Sampaio Correia, 2 cairão para a Série C. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferrer.